Começando ao vivo, graças a Deus, o Senhor Jesus é bom o tempo todo e Ele nos escolheu, Ele nos salvou, Ele nos perdoou, glória a Ele em todo o tempo. Gente, eu vou só esperar um pouquinho, não sai daí, não sai, porque hoje eu quero falar uma coisa que, se você entender bem, você vai ficar livre de um peso para sempre. Alisson Santana, meu amado, um abração, saudado você. Agora a questão é a seguinte: se você entender isso que eu falar errado, pode te dar muito problema. Então eu preciso que você preste muita atenção mesmo. Eu quero ler com vocês 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1. O que eu quero conversar hoje com vocês? Eu recebi uma mensagem hoje à tarde de um rapaz dizendo assim: pastor, me ajuda, porque eu estou com problemas sérios de pornografia e masturbação. Um rapaz casado, tá? Rapaz casado. Estou com problemas sérios de pornografia e masturbação e eu não quero perder a minha salvação por isso. Eu não quero perder o céu. Essa foi a frase dele. Eu não quero perder o céu, eu não quero ficar de fora do céu. Eu preciso que vocês entendam uma coisa sobre a graça, para que a vida cristã de vocês seja mais leve, seja mais fácil, ok? Que vocês amem a Deus por amor, obedeçam a Deus por amor e não por medo, tá? Porque a Bíblia diz em 1 João que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Uma pessoa que serve a Deus porque ela tem medo da condenação, ela não está servindo a Deus com um coração sincero, ela está servindo com interesse. O nosso chamado, né, Deus ter nos chamado para sermos filhos, não foi uma conquista através do medo. Ele nos conquistou porque o Espírito Santo de Deus convenceu o nosso coração de que nós somos amados, perdoados e amados. Tá? A questão não é o medo do inferno e o medo da condenação, mas é a gratidão. A graça, ela está relacionada à gratidão. Eu reconheço tudo que Jesus Cristo fez por mim. E quando eu reconheço o que Ele fez por mim, eu não consigo ter outra reação a não ser amá-lo de volta. Não tem como. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu quero ler com vocês agora, então, 1 João capítulo 1, tá? Presta atenção comigo que ele fala assim, ó. 6. 1 João 1, 6. Se nós dissermos, preste atenção nos tempos verbais, preste atenção nos pronomes, preste atenção nas flexões, preste atenção. Se nós dissermos que temos comunhão com Ele, mas andarmos em trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, veja que sempre ele cita uma continuidade. Andarmos na luz. Se nós andarmos na luz, como ele na luz está, então nós temos. Ele não fala tínhamos ou teremos no futuro. É sempre no presente. É sempre uma noção de continuidade presente. E eu vou explicar para vocês o porquê que a Bíblia diz isso e diz assim: mas se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas, olha o verso 8, olha que pesado esse verso 8. Se nós dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos e não há a verdade em nós. Então, queridos, veja bem, se alguém falar para vocês assim: olha, eu sou crente, conheci Jesus, nasci de novo e eu não peco mais, essa pessoa automaticamente é mentirosa. A Bíblia deixa claro que mesmo a pessoa que nasceu de novo, mesmo o Filho de Deus, mesmo aquele que anda na luz, comete pecado. Então como que eu encaixo esses dois versos?
Porque o verso aqui diz que se nós andarmos se dissemos, ó, verso 6, se nós dissermos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, somos mentirosos. Então o que a pessoa entende? Ó, não posso ter trevas, beleza. Mas aí no verso 8 diz que se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Então como assim? Como que eu encaixo isso? Como que eu vou falar agora de mim, vou pegar eu, Dani. Amo a Deus, nasci de novo, a velha criatura morreu na cruz, eu fui convencido pelo Espírito Santo, eu fui renovado, me batizei, confesso a Jesus Cristo, tudo isso é verdade, tudo isso aconteceu na minha vida. Mas eu não posso dizer que eu não peco, eu me tornaria mentiroso. Então você veja bem, quando o menino fala assim pra mim, Dani, eu vou perder o céu, eu não vou entrar no céu porque eu tenho um problema com a pornografia, ele está automaticamente dizendo que o problema na pornografia dele, ele precisa resolver, caso contrário, ele perde a salvação dele. E não é verdade, não é assim que funciona. A salvação, ela acontece quando o Espírito Santo de Deus me convence da justiça, do juízo e do pecado. Isso está em João capítulo 16. Quando o Espírito Santo me convence, eu passo a entender que algumas práticas não combinam mais com o meu modo de viver. Quando eu entendo que essas práticas são pecaminosas e eu as rejeito, isso é sinal de que o Espírito Santo de Deus habita em mim. Isso é sinal de que a graça é real na minha vida. Então veja bem, eu não estou fazendo um vídeo, você pode assistir e falar assim, nossa, então o pastor Dani está dizendo que pode pecar. Não, você não pode pecar, você tem que fugir do pecado. Mas eu estou dizendo que se porventura você tropeçar e cair no pecado, qual é o sinal de que você ainda é filho? O sinal claro de que você ainda é filho é que esse pecado não está sendo algo confortável na sua vida. O sinal claro de que eu nasci de novo não é perfeição no sentido de infalibilidade, porque isso não existe. Querido, se eu falar para você que você nasceu de novo em Jesus Cristo e você não pode mais pecar, no sentido de que se você pecar você não é salvo, eu vou criar um monte de hipócritas, eu vou criar um monte de gente totalmente decepcionada com o evangelho, porque é impossível não pecar. Mas o sinal do Espírito Santo em mim é que o meu coração rejeita o pecado, ele não aceita, ele não suporta permanecer no erro, não quero, ainda que eu venha fazer, mas eu não quero fugir disso. Porque eu vejo igrejas onde a pessoa chega e se ela cometer um pecado, ela não pode tomar ceia. Querido, se isso fosse uma regra, quem tomaria? Fala pra mim, quem que pode tomar? Quem que não acorda e tem preguiça? Ou quem que não acorda e tem raiva de alguém? Ou quem que não tem algum problema de rancor? Ou quem que não tem algum tipo de pensamento impuro? Se isso for levado em conta, então você não poderia tomar a ceia. Eu vejo pastores colocando um peso em cima dos irmãos, um peso onde eles devem ser infalíveis, quando o próprio pastor que coloca esse peso não é. Ele não é impossível ser. É impossível. Só que nós temos que buscar ser. A questão é que eu nunca serei como Jesus nessa terra. Nunca serei. Eu nunca serei plenamente livre do pecado como Jesus, no sentido de não pecar. Eu nunca vou conseguir fazer isso. Mas isso não pode me fazer desistir, e isso não pode me fazer aceitar os pecados. Então eu viro para uma pessoa e falo, olha, Jesus te ama, mas você ainda vai cometer pecados. Então ela fala, ok, então se ele sabe que eu vou cometer pecados, eu posso continuar? Não, se você nasceu de novo, como que você pode aceitar continuar no pecado? Você tem que fugir disso, você tem que fugir. Quer ver, o primeiro, João, olha o que diz no capítulo 5, no verso 18. Ele diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, algumas traduções trazem aqui, não peca. E isso causa um problema enorme na interpretação bíblica. Porque se a tradução fosse essa, o 1 João capítulo 1 está errado. A tradução não é isso. O correto é, aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Não vive pecando. O pecado não é uma constância no sentido assim, eu estou pecando e não me importo com isso. A partir do momento em que o pecado deixar de te incomodar,
é sinal de que o Espírito Santo de Deus está esfriando cada vez mais no seu coração. Então eu não posso aceitar o pecado, mas eu não posso achar que eu deixei de ser filho porque eu pequei. Porque não foi pecado ou não pecado que me salvou. O que me salva é fé no que Jesus fez por mim. Eu creio que ele morreu por mim. Eu creio que ele ressuscitou. Eu creio que ele perdoou os meus pecados. Eu creio que ele trouxe vida eterna. Eu sou salvo por isso. E por ter sido salvo, eu busco viver em santidade. Eu não vivo em santidade para ser salvo. Eu vivo em santidade porque eu fui salvo. Eu não faço as boas obras para ser salvo. Eu pratico as boas obras porque eu fui salvo. Todas as obras, todas as consequências, a oração, a presença do Espírito Santo, ser aceito, poder tomar ceia, poder batizar, ter o nome escrito no livro da vida, tudo isso não são coisas que eu faço para ser salvo. Tudo isso é consequência da graça salvadora na minha vida. Por ter sido salvo, eu busco viver em santidade. Por ter sido salvo, eu pratico as boas obras. Por ter sido salvo, eu sei que eu sou amado por Deus. Por ter sido salvo, eu sei que eu sou aceito por Deus. Por ter sido salvo, eu sei que eu agrado a Deus. Porque tem gente que quer desempenhar. Aí a pessoa vive um militarismo, uma garra maldita da religiosidade. E aí a pessoa, ela comete um erro, ela se sente apartada da presença do Senhor. E o pecado não te aparta da presença do Senhor. O que te aparta da presença do Senhor é uma vida em pecado, é uma constância. É quando você permanece no pecado, quando você está lá. Tanto que o texto de Isaías, deixa eu só confirmar aqui, para eu não dar referência errada, se é 49 ou 59. 59. O verso 59 fala assim, ele não fala assim, que o nosso pecado nos separa de Deus. Ele fala que as nossas iniquidades fazem separação. O que é nossas iniquidades? É uma constante, é uma sequência assim, que você deixa de sentir incômodo. Como que eu posso ter o Espírito Santo em mim e não sentir incômodo pelo pecado? Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Como as pessoas não entendem a graça. E eu vou falar uma coisa que vai escandalizar algum de vocês, porque vocês ainda estão um pouco presos na religiosidade. Se eu falar assim para vocês, que uma moça chamada, eu vou chutar o nome dela, tá? Maria, não é Maria, mas a Maria chegou para mim e falou assim: pastor, eu preguei o evangelho para ela, ela creu. Ela falou: eu creio, Jesus Cristo é o Senhor. Gente, eu estou encantada e estou totalmente convencida pelo Espírito Santo que Jesus Cristo é o Senhor. Quero ser batizada. Ela veio para mim e falou: quero ser batizada. Aí eu falei: Maria, demorou? Você crê que Jesus é o Senhor? Creio. Então eu vou te batizar. Aí eu fui batizar, só que ela fuma. Maria fuma. Aí quando uma pessoa religiosa ficou sabendo que eu batizei a Maria, que fuma, essa pessoa ficou escandalizada. Ela falou: pastor, como você batizou alguém que fuma? Eu falei: amada, você foi batizada fofoqueira, você foi batizada gulosa, você foi batizada preguiçosa, murmurenta, você foi batizada com pecados também. Ninguém imagina que para batizar a pessoa precisa estar no estado de infalibilidade. Quem poderia? Você poderia ser batizado? Você hoje, se você levar em conta que para ser batizado é necessário estar totalmente infalível, você não pode ter pecados, você poderia ser batizado? Se você falar que sim, você é um mentiroso. A própria Bíblia diz que se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Então a questão não é o pecado, a questão é o inconformismo. A questão é estar inconformado, é não aceitar. E é interessante que isso traz uma maturidade que incomoda as pessoas. Sabe por quê? É muito mais fácil eu chegar na igreja e falar para os irmãos: olha, vocês não podem fazer isso, vocês não podem fazer isso, vocês não podem fazer isso. É fácil, mas eu estou criando religiosinhos. Eu falo para o menino: olha, não vá no prostíbulo. Aí ele não vai. Só que o prostíbulo está no coração dele. Então ele não vai, mas no coração dele ele está louco para ir. Então eu criei um religiosinho. Eu não estou criando um cara parecido com Jesus. O que nós temos que fazer? Nós temos que falar assim: escuta, em primeiro lugar você precisa amar Jesus. Você precisa se encher de Jesus. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa amar a presença do Senhor. E aí, depois de amar, você pode fazer o que você quiser. Essa frase parece libertinagem, mas essa frase é uma das mais profundas. Se você amar a Deus, você pode fazer o que você quiser, porque a pessoa que ama a Deus não vai querer fazer qualquer coisa. Ela não vai fazer qualquer coisa. Se você ame a Deus e faça o que você quiser. Então a pessoa chega pra mim e fala assim: Dani, eu posso fazer uma tatuagem? Eu falo: ame a Deus
Em primeiro lugar, busque glorificar a Deus. E aí vai e faz a tatuagem ou não faz a tatuagem. Vai glorificar a Deus? Você tem certeza que isso vai alegrar o coração de Deus? Então vai e faz. Eu não posso criar religiosos. Não vá, mas o coração da pessoa ferve pra ir. Tá errado. Eu quero ir pra balada, pastor. Posso ir pra balada? Ame a Deus. Ame a presença do Senhor. E questione pra você mesmo. Eu estou glorificando a Deus? Esse tipo de questionamento faz você ter maturidade do Espírito Santo que está dentro de você. Você para de ser aquele religiosinho formatadinho. Eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou não sei o que. Filho, você tem que ser filho. Você tem que ser filho, não é nem católico, nem evangélico, não é tradição humana. É a presença do Espírito Santo, é nascer de novo, é ser filho de Deus, é odiar o pecado, mas saber que mesmo que eu tropece, eu tenho para quem correr. 1 João 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Sabe o que é interessante? A Bíblia não fala para você ficar pedindo perdão, porque o perdão já foi derramado na cruz. Ela fala para você confessar a Deus. Quando eu chego para Deus e eu vou confessar algum pecado, não é como uma pessoa que está devendo pro banco e ela chega, ela tem o dinheiro para pagar, ela paga e tá tudo tranquilo. Não é assim. Se eu tô devendo no banco R$100, eu vou lá e pago R$100, tô livre da dívida. Agora, quando eu confesso o meu pecado, não é um sentimento de que eu estou pagando uma dívida. É constrangedor, porque eu chego diante do Senhor e falo: Senhor, eu tive um pensamento muito impuro hoje. Pai, eu tive raiva de uma pessoa hoje. Pai, eu tive preguiça. Às vezes as pessoas me chamam para pregar e eu estou muito cansado e eu vou com muita preguiça. E eu confesso: Senhor, misericórdia, eu estou indo com preguiça, mas eu não queria, eu queria ir, mas eu estou cansado. E eu confesso a Deus aquele pecado. E eu sei que Deus já me perdoou em Cristo Jesus. Ele já me salvou em Cristo Jesus. Eu não preciso ficar implorando o perdão. O perdão já me foi dado. Eu só confesso os pecados para confessar: Senhor, eu creio que o Senhor já me perdoou. Então o céu é Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 1. Olha o que fala. Romanos capítulo 8, verso 1. Quer ver? Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, pois eles não andam segundo a carne, sempre essa noção de continuidade, mas andam segundo o Espírito. Em outras palavras, não há condenação para aqueles que nasceram de novo, porque eles não permanecem nos pecados, eles não permanecem. Quem permanece no pecado é porque não conhece a Deus, mas quem conhece a Deus não permanece. Você vai tropeçar, hoje você vai tropeçar, amanhã você vai tropeçar, depois de amanhã você vai tropeçar, mas Deus já sabia. Se Deus chegasse para mim e falasse assim: Dani, isso nunca aconteceu, graças a Deus, e nunca vai acontecer, em nome de Jesus. Eu ou minha esposa, um traiu o outro. Isso não vai acontecer, está repreendido em nome de Jesus Cristo. Mas imagine que Deus chegasse para mim e falasse assim: Dani, você quer casar com Eli? Claro, Senhor, mas a Eli vai te trair 312 vezes. Eu ia falar: Senhor, então eu não quero, porque ela vai me trair. Mas o Senhor escolheu você e escolheu me salvar, mesmo sabendo que eu o trairia muitas e muitas vezes. E não foram essas traições que impediram o amor de Jesus de ter me alcançado. Romanos capítulo 5, verso 8. Deus prova o seu amor enviando Jesus Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Ele escolheu te salvar, mesmo sabendo que você pecaria. Mas agora, qual é a nossa postura? Permanecer no pecado? Já que fomos salvos e perdoados, vou permanecer no erro? Então você não entendeu o amor de Deus. Olha que paradoxo lindo. Filho, eu te amo e te perdoo, não importa o que você faça. Amém? Mas se você permanecer no erro, sabendo que você pode permanecer porque você foi perdoado, então você não entendeu nada do amor de Deus. É isso que é a graça. A graça é leve, a graça tira peso. Então não existe isso de a pessoa pecou, não pode participar da ceia. Quem pecou é justamente quem precisa participar da ceia. O que é a ceia? Senão a confissão pública de que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e eu me tornei um com Ele. Quando eu como pão e quando eu bebo vinho, eu estou confessando o quê? Que o corpo de Cristo, eu faço parte, eu estou batizado com Ele. Quando Ele morreu, eu morri. E o sangue de Jesus simboliza o quê? Que quando Ele derramou e purificou os pecados, Ele purificou os meus. E quando Ele ressuscita, eu ressuscitei também. A pessoa peca e eu impeço ela de passar pela cruz,
é a coisa mais idiota que eu já ouvi. Impedir uma pessoa de tomar a ceia, gente do céu. Por que que o texto, alguém perguntou aí de Coríntios 11, que fala por que é tomar a ceia indignamente? O indignamente, grave isso para sempre na sua cabeça, para você nunca mais falar besteira. Tomar a ceia indignamente significa tomar a ceia sem ter ideia do que você está fazendo. Aquele indignamente não é pecado. Aquele indignamente, por que Paulo fala isso? Porque na igreja de Corinto, a ceia era uma almoção para todo mundo. Então muita gente vinha tomar a ceia, muita gente vinha comer junto, para participar da ceia. Tinha um monte de gente que tomava e não sabia o que estava fazendo. Paulo diz, se você quer tomar ceia, tome, mas se você estiver tomando indignamente, você está condenando a você mesmo. Por que condenando a você mesmo? Porque você está confessando que você crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Mas se a pessoa crê que Jesus morreu e ressuscitou e continua no pecado, então ela está admitindo, eu sei que existe uma condenação, mas eu prefiro continuar na condenação. Não quero viver em santidade. Então ali você entende que tomar a ceia indignamente não é tomar em pecado, é tomar sem ter ideia do que você está fazendo. Você confessa que Jesus morreu e ressuscitou, mas você não vive como se Jesus tivesse morrido e ressuscitado. Então é ridículo proibir uma pessoa de tomar a ceia. Você tem que tomar ceia. Confesse os seus pecados e participe da ceia. Confesse os seus pecados e participe da ceia. Confesse que você crê que o Senhor Jesus é o Senhor e batiza. Se você não crer e não for batizado, será salvo. É isso que a Bíblia fala. Vou explicar pra gente terminar. Mas que bom, capaz esteja com você também. Para resumir, gente, para resumir. A graça de Deus, ela se manifesta salvadora a todos os homens. A graça de Deus, ela é o amor de Deus derramado nos nossos corações. Se uma pessoa reconhece que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, ela só reconhece porque o Espírito Santo que convence. Entenda bem, uma pessoa convencida por palavras não é uma pessoa convertida, mas uma pessoa convencida pelo Espírito Santo é uma pessoa convertida. Essa pessoa convertida está salva. Essa pessoa salva, de acordo com Efésios capítulo 1, verso 6, esta pessoa salva, essa pessoa agrada a Deus por estar em Cristo Jesus. Ela não agrada a Deus porque ela vai fazer coisas que agradam a Deus. Não, ela agrada a Deus porque ela está em Cristo Jesus. Ela é salva porque ela está em Cristo Jesus. Ela é santa porque ela está em Cristo Jesus. Ela não vai fazer nada para agradar ou para poder estar em Cristo Jesus. Não, ela agrada a Deus, ela ama a Deus, ela obedece a Deus, ela busca a presença de Deus porque ela está em Cristo Jesus. E uma pessoa que está em Cristo Jesus está salva. O pecado não vai afastá-la. Qual é a prova de que eu estou em Cristo Jesus? O maior sinal de todos, você tem nojo do pecado. Eu quero ler aqui para vocês Ezequiel capítulo 36, verso 31. Olha só que forte que diz Ezequiel 36, 31. Ezequiel 36, 31. Ezequiel 36, 31. Então vocês se lembrarão dos vossos maus caminhos, dos vossos maus feitos, que não foram bons, e vocês terão nojo em vós mesmos das iniquidades e abominações. Se eu chegar para um cara do mundo, um cara que não conhece a Deus, e falar para ele que ele não pode fazer sexo com a namorada dele porque isso é fornicação, ele vai rir da minha cara e ele vai continuar fazendo. Por quê? Porque o Espírito Santo não revelou para ele que aquilo não é um pecado. Então se eu chegar para um rapazinho desse e falar que ele não pode fazer porque senão ele vai para o inferno, ele pode até me obedecer por medo de ir para o inferno, mas ele não está fazendo isso porque ele nasceu de novo. Ele não está fazendo isso porque o Espírito Santo habita nele. Ele está fazendo isso por religiosidade. Agora, se esse menino, por um acaso, conhece o Senhor Jesus e o Espírito Santo entra nele, o Espírito Santo vai incomodá-lo e ele não vai mais querer, ele vai passar a ter nojo daquilo que ele gostava. Ele pode até ainda ter desejo, ele pode ainda ter a vontade, mas ele não tem mais o prazer na realização do pecado. Se por um acaso ele tropeçar e cair com a namorada dele, a reação dele vai ser de choro amargo, porque o Espírito Santo de Deus e a graça de Deus trazem arrependimento. Vocês estão entendendo a diferença? Vocês terão nojo
nojo, nojo, nojo das vossas iniquidades. E olha só o que fala assim no verso 36, 26. Por que isso acontecerá? Porque eu vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Quem recebe o coração novo e o espírito novo recebe a salvação. E mesmo que você venha pecar, o sinal de que você ainda é filho é o inconformismo, é o incômodo. Essa é a graça. Essa é a graça. Romanos capítulo 8. Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará? É nudez? É ódio? É tribulação? Não vai separar. Enquanto você permanecer no amor de Deus, enquanto você continuar no amor de Deus, não tem o que te separe da salvação. Não tem. A não ser que a pessoa desista. A não ser que a pessoa se torne um apóstata. E o que é um apóstata? É alguém que desiste. Desistiu, não quero mais saber de Jesus, odeio a presença do Senhor, desisto disso, quero viver no pecado voluntariamente, eu quero continuar no pecado voluntariamente. Aí a Bíblia diz em Hebreus 10 que para uma pessoa que voluntariamente permanece no pecado, o que resta para ela? Somente a destruição pelo fogo. Para quem quiser a referência, Hebreus 10, se voluntariamente... Oh, meu Deus. Verso 26, Hebreus 10, 26. Se nós voluntariamente pecarmos, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, olha que forte, não resta mais sacrifício pelos nossos pecados, somente uma expectativa horrível de juízo e ardor de fogo que devorará os adversários. Então o sinal claro da tua salvação não é uma vida infalível, porque essa vida não existe aqui na terra, não existe. Se alguém força e cobra que você seja perfeito nesse sentido, essa pessoa está cobrando algo impossível que Deus nunca cobrou. Deus nunca, ele fala para nós sermos parecidos com Jesus no sentido de buscarmos diariamente. Eu quero ser parecido com Jesus, mas eu sei que se eu tropeçar e eu não deixei de ser filho, muito pelo contrário, levanta, confessa os seus pecados e continua a caminhar. Pequei, tropecei, levanta, confessa os seus pecados, continua a caminhar. Mas eu pequei de novo, levanta, confessa os seus pecados e continua a caminhar. Mas detalhe, você precisa se encher do Espírito. Você precisa encher sua mente e o seu coração do conhecimento, principalmente da palavra. Porque uma mente cheia do conhecimento das Escrituras e cheia da presença do Senhor é uma mente muito mais protegida de tropeço. O problema é quando nós somos negligentes na nossa busca pela presença do Senhor. O diabo ele não é negligente pela busca das nossas almas, então ele vai te fazer cair, você vai cair. Se você não estiver firmado em Jesus Cristo, que é a rocha, você vai cair. Aí você vai viver aquela vida, salvo, sim, mas uma vida chata, uma vida constantemente confessando, se arrependendo, aí levanta e cai, aí chora. Você não cresce, a pessoa não cresce, tá sempre lá caindo nos mesmos erros, nas mesmas iniquidades. Como é que eu faço para evitar isso? Pleno conhecimento de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Clame pela presença do Espírito Santo e medite nas Escrituras. Você precisa conhecer as Escrituras. Se você for aquele crente que vive preso em culto de domingo, você tá ferrado. Culto de domingo não sustenta ninguém. Aliás, só o culto de domingo, ok? Só ir ao culto de domingo não sustenta ninguém. É necessário uma busca diária pelo nosso Senhor Jesus Cristo, um constante desejo pela presença do Espírito Santo, e uma mente cheia de Jesus é uma mente que o diabo não consegue tocar. Para terminar, 1 João 5,18. Sabemos que aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas aquele que é gerado de Deus conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Uou! É isso. Esse é o Evangelho da Graça. Que em nome de Jesus tenha abençoado alguém. Espero que chegue para quem tem que chegar, né? Enfim, amém. Que chegue para quem tem que chegar. Deus abençoe. Amo vocês. Tchau.